Eu sou o Sen Zemurai, ou pelo menos o que resta dele. Aos 81 anos, sento-me numa cadeira de madeira na varanda de uma casa simples, olhando a selva que um dia domei. O céu tá roxo, pesado, como se carregasse o peso das minhas escolhas. O cheiro doce das bananas ainda paira no ar, mas agora me lembra mais de sangue do que de vitória. Minha mão treme, não só pelo Parkinson, mas pelo que vivi. Deixe-me contar o que aconteceu depois que aquele garoto russo de 14 anos, com as mãos vazias, transformou bananas podres num império. Esta é a parte 2 da minha história, narrada por mim para o Versão Perdida, onde as verdades cortam como facões. Aqui não há heróis, só homens que pagam o preço da ambição. Eu era um garoto quando cheguei à América, sem nada além de fome e promessas. Em Nova Orleans vi ouro nas bananas que os outros jogavam fora. Aos 16 apostei tudo numa corrida contra o tempo, vendendo fruta madura antes que apodrecesse. Aos 21 fiz um pacto com o United Fruit, El Pulpo, mas recusei ser seu peão. Plantei raízes em Honduras, construí vilas, suei com meus homens. Subornei políticos, comprei terras por trocados, fiz acordos com agiotas. Em 1907, aos 30, minha Cuyamel Fruit Company era um império nascente. Mas o jogo mudou. Não era mais um imigrante contra o mundo, era meu império contra o deles, e eu não ia cair sem lutar. Em 1908, a selva quase me engoliu. Um trabalhador gritou ao ser picado por uma cobra e eu o salvei com rum e um torniquete. Mas a United Fruit apertava o cerco. Eles cortaram preços em Mobile, sabendo que eu dependia dos portos deles. Contratei mais homens, abri trilhas, plantei mais. Se era guerra, que viesse. Voltei a Mobile, mas o ar cheirava a traição. A United ofereceu bananas maduras, mas só se eu aceitasse seus preços de frete. Recusei. Ouvi rumores de terras baratas na Guatemala, fora do alcance deles. Peguei um trem, planejando o próximo passo. Na Guatemala, em 1908, a selva era cruel. Comprei 500 acres de pântano por nada, mas perdi 2 homens para a febre amarela. Plantei mudas, sonhando com uma ferrovia até o porto. Se funcionasse, eu ditaria os preços. Se falhasse, estaria acabado. De volta a Honduras, em outubro, o povo contra-atacou. O governo, subornado pela United, aumentou meus impostos. Meus lucros sangravam e os agiotas batiam a porta. Um homem ofereceu comprar a Cuyamel, um recado da United. Joguei rum na cara dele, não vendo o que construir, mas precisava de aliados. Encontrei Manuel Bonilla, um general que odiava gringos. Ele queria o poder, eu liberdade. Selamos um pacto. Em 1909, com Bonilla, planejei um golpe. Prometi dinheiro, armas, navios. Em troca, ele me daria isenções fiscais e portos livres. Era traição, mas lealdade não enche barriga. Em 1910, carreguei um navio com rifles, navegando sobre a escuridão. O mar rugia, como se soubesse o que eu fazia. Se fôssemos pegos, era o fim. Mas eu não era mais o garoto de 14 anos. Em 1911, a guerra explodiu. Bonilla tomou o litoral com minhas armas. Vi vilas queimarem, crianças correndo. Meu nome ecoava, o russo que faz nações. Bonilla venceu e eu ganhei isenções por 25 anos, 25 mil acres, $500 mil. Salvei meu império, mas o sangue manchava minhas mãos. Em 1912, a Cuyamel exportava 1 milhão de bananas. Construí escolas, estradas, mas a United comprava terras ao meu redor, subornava meus fornecedores. Contratei mercenários para proteger minhas rotas. Eu era um rei em guerra. Em 1915, a United quis comprar minha fatia na Cuyamel. Ofereceram 10 milhões, mas era uma coleira. Recusei. Eles me acusaram de violar leis antitruste. Respondi: saiam de Honduras e fico quieto. Riram. Então comprei os 10% deles, assumi o controle total. A guerra das bananas começou. A United produzia 40 milhões de bananas por ano, com 150 mil homens e 27 milhões de capital. Minha Cuyamel era menor, 8 milhões de bananas, 10 mil homens, 3 milhões de capital. Mas mais eficiente. Melhorei a drenagem, criei irrigação aérea, usei bambus para proteger os caules. Meus homens limpavam os campos à mão, artesanalmente.
Eu conhecia cada etapa, da selva ao mercado. A United era uma máquina fria, comandada de escritórios distantes. Eu cutucava o monstro, comprando quedas na Nicarágua, México, roubando seus homens. Adoro cutucar o monstro nos joelhos, eu dizia. Em 1915, o rio Tila, fronteira entre Honduras e Guatemala, virou campo de batalha. Exigi 25 mil acres prometidos por Bonilla, numa área que a United achava sua. Sabotagens começaram. Eles destruíram meus trilhos, eu respondi na mesma moeda. Em 1917, disputei 5 mil acres. A United buscou advogados. Eu paguei o dobro aos donos e garanti a posse. Quando negaram minha ponte, construí docas e uma barcaça flutuante. Eles compraram nascentes para secar minhas terras. Carreguei armas nos meus navios, pronto para tudo. Os Estados Unidos, temendo guerra, forçaram uma fusão. Eu hesitei, mas em 1929, com a crise global, aceitei. Recebi 300 mil ações, $500 bilhão hoje. Assinei uma cláusula de não concorrência, afastada do jogo que eu criei. Ou era o que eles pensavam. Em 1928, na Colômbia, vi o lado mais sombrio do império que ajudei a criar. Trabalhadores da United Fruit cruzaram os braços, pedindo salários justos, um dia de folga. A empresa chamou o governo, que abriu fogo. Centenas, talvez milhares morreram. Corpos sumiram na madrugada. Um relatório americano falava em mais de 1.000 mortos. A United chamou isso de vitória. Eu, de vergonha. A repressão das bananas não acabou a guerra. Foi só o começo. Na aposentadoria, o silêncio me matava. Meus dividendos da United evaporavam. Em 1928, eles lucravam 45 milhões. Em 1932, só 6 milhões. A crise de 29 abalou o mundo, mas a United apodrecia por dentro. Navios lentos, bananas estragando, greves crescendo. Escrevi um relatório com soluções, mas fui ignorado. Em 1932, fui a uma reunião do conselho. Quero salvar a empresa, disse. Um diretor riu. Não entendi seu assento, Sr. Zemurai. Saí enfurecido, mas voltei com votos de acionistas, joguei-os na mesa. Você está demitido, presidente. Entendeu agora? Controlei a United Fruit, destituí o conselho, virei presidente. O imigrante que vendia bananas podres agora comandava o império. Reergui a United. Falei com trabalhadores, demiti parasitas, vendi navios ociosos, diversifiquei cultivos. As ações subiram de 10 para 26 dólares. Mas em 1939 a Segunda Guerra me atingiu. O Reino Unido baniu bananas, os Estados Unidos tomaram meus navios. Perdi 19 embarcações, cargas apodrecendo nos portos. Não lamentei. Diversifiquei para cana, óleo de palma, cânhamo para cordas de guerra. Mantive a United viva enquanto outros caíam. Mas em 1943, meu filho morreu num acidente aéreo na África, aos 31 anos. Nenhum profito consola isso. Meus amigos diziam que eu nunca mais sorri. Na Guatemala, em 1947, sindicatos surgiram. Em 1951, Jacobo Arbenz queria redistribuir as terras. A United, que eu já não comandava, mas influenciava, subvaliava suas propriedades para pagar menos impostos. A Arbenz ofereceu $627 mil por elas, o valor que eles declaravam. A United gritou comunismo. Com aliados na CIA, orquestrou a Operação PB Success. Navios, trens, sons falsos de guerra. Arbenz caiu, encontrado morto numa banheira. As terras voltaram, mas o mundo ouviu a verdade. Era lucro, não era segurança. Em 1958, os Estados Unidos abriram um processo antitruste contra a United, forçando-a a vender 33% de suas terras. O império começou a ruir. Em 1951, vendi minhas ações, cortei os laços. Construí hospitais, estradas, tentando apagar o sangue do meu nome. Sinto culpa pelo que fizemos, confessei uma vez. Em 1959, Fidel Castro tomou as terras da United em Cuba. A Baía dos Porcos, apoiada pela empresa, foi um fiasco. Em 1961, morri aos 84 anos com Parkinson. A United Fruit perdeu o trono para a Standard Fruit, cuja banana Cavendish resistia à praga que matava nossa Big Mike. Na década de 1970, a empresa, agora Chiquita, afundou em escândalos. Em 2007, pagou 25 milhões por financiar grupos armados na Colômbia. A Chiquita vive, mas carrega meu legado sombrio. Um império que moldou nações, mas a custo de vidas.
Isso é versão perdida. Inscreva-se, ative o sininho. A história de Sen Samurai não acaba aqui.